Francisco, mas, assim, além do lado profissional, enquanto mulher, né? Eu sou esposa, sou mãe, então passo por várias situações, né, onde a gente tem que conciliar a maternidade, vida pessoal com a vida profissional, mas eu sempre fui apaixonada por questões legais, questões jurídicas e trabalhar em prol da sociedade, do próximo, enfim, para que a gente possa sempre evoluir. E aí, com 17 anos, me tornei técnica em contabilidade, me apaixonei ali pela legislação e fui seguindo, né, a advogada, corretora imobiliária, enfim, a gente vai fazendo, né, estuda a vida toda, não tem como, né, hoje o profissional ficar paralisado e não avançar nos seus estudos. Recentemente me desafiei, cursei um mestrado fora do país, graças a Deus esse ano fiz a defesa da minha tese, que deu tudo certo, então posso dizer que sou mestre. E agora, o que eu combinei, né, com o doutor Francisco? Nos slides, vocês vão ver uma parte onde eu falo mais da questão teórica do Instituto. Porque quando a gente fala sobre responsabilidade civil, a gente tem que pensar que ela é para todos, né? Só que, o que é uma responsabilidade civil? Como que ela nasce, né? Então, qual que é o nosso objetivo? É a gente entender que o direito ele é um organismo, ele é uma ciência social. Então, a gente vai perpassar por várias áreas do conhecimento, não tem como olhar para uma prática, um negócio jurídico só com o olhar do nosso, né, da nossa legislação específica enquanto corretor e desprezar outras legislações ordinárias ou até especial, como o Código de Defesa do Consumidor, que a gente vai fazer uma parte sobre isso também. Então, qual que é o objetivo hoje? É que o colega corretor ele saiba o que é responsabilidade civil, enquanto é responsabilidade objetiva e subjetiva, em especial a dele, né, enquanto corretor de imóveis, porque hoje é o tema, e uma possível linha aqui defensiva que ele pode estar utilizando caso aconteça, né, alguma infelicidade, enfim, e exista um procedimento, um processo que envolva o colega corretor de imóveis. Então, mandem perguntas aí, que a gente vai, ao final, tentar, né, trocar essa ideia, porque a ideia mesmo é um bate-papo. Então, quando a gente fala sobre responsabilidade civil, a gente tem que pensar o seguinte: ela nasce de quando existe algum tipo de obrigação, algum tipo de pacto, e aí alguém viola alguma regra daquele pacto, ou viola alguma questão legal, e dessa violação gerou um dano. Aí, desse dano, né, dessa violação, nasce essa responsabilização. Então, a gente tem uma questão principal, que é a obrigação, que é o dever jurídico originário, e aí, em decorrência do seu descumprimento, chega a mão para cá, né, porque é professor, né, a gente está falando com as mãos também, mas do descumprimento desse dever originário, aí nasce a responsabilização. A responsabilidade, isso envolve todo profissional, todas as pessoas de uma forma geral, dentro do nosso universo, né? Dentro daquilo que a gente vive hoje em sociedade. Então, seria como? Assumir encargos por uma ação ou também uma omissão quando se tem o dever de praticar uma determinada conduta e não é praticada essa conduta. Então, essa ação ou essa omissão que venha a prejudicar o outro dentro de alguma relação jurídica, que é a responsabilização civil. É claro que existe a criminal, existe a responsabilização administrativa, quando existe um processo disciplinar junto ao órgão de classe respectivo daquela pessoa, mas ficando claro esse conceito inicial, né, em relação ao geral, vamos passar aqui adiante. E quando a gente fala em responsabilidade, a gente tem um Código Civil de 2002 que é amplamente aplicado para todas as esferas, que toda vez que a gente vai falar em área civil, a gente tem sempre que lembrar que existe o Código Civil. E ele é até mais recente, né, do que a nossa própria legislação, que a gente vai ver mais à frente, de 2002. E a nossa profissão, eu digo que ela é tão especial, né? A gente atua tanto ali com as pessoas, porque qual que é a função, né, na prática do corretor de imóveis? Unir interesses, né? Eu costumo dizer que o corretor ele não vende imóveis, né? Quem vende é o vendedor. Ele une interesses, né? Ele trabalha conhecendo aquela pessoa que ele procurou, buscando uma oportunidade para ela, e aí ele junta, né, as duas situações, a pessoa com a oportunidade, e aí ele gera realmente um negócio jurídico junto ali
com aquelas partes envolvidas, né? A gente faz essa intermediação de interesses. E quando a gente vai pensar no Código Civil, e aí a gente tem, né, um capítulo mais à frente, para falar um pouquinho mais sobre a gente tem que pensar que existe isso positivado, ou seja, está escrito no Código Civil alguns artigos, alguns dispositivos que vão falar primeiro de forma mais genérica sobre o que é essa responsabilidade civil e mais à frente eles vão falar de uma forma mais específica. Então, quando a gente pensa em responsabilização, a gente tem que pensar no artigo 186 e 187, porque ele vai tratar dos atos ilícitos. E esse ato, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, desde que viole o direito e cause um dano a outrem, ainda que exclusivamente moral. Então, às vezes, não houve um prejuízo financeiro, que a gente fala, né? Não houve um prejuízo material, aquela pessoa, de repente, não deixou de oferir também um lucro com aquele outro negócio, enfim. Não houve essas duas situações, mas houve algum tipo de ofensa à sua moral, não foi negativado, ou ele sofreu uma cobrança indevida, ou ele foi exposto a uma determinada situação, era para ter feito uma determinada transferência e não foi feito, o nome dele parou na dívida ativa, enfim, determinadas situações que venham a gerar dano. Aí é responsabilidade, né? Aí gerou esse dever. Em 187, ele fala o quê? Que também comete esse ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social. E sempre prestar atenção na boa-fé e nos bons costumes, né? A gente fala o direito consuetudinário, mas são os costumes daquele local, né? O que também é praticado ali, isso também é uma fonte de orientação para o profissional, principalmente o profissional que trabalha com pessoas, intermediando negócios, né? Então, esse direito consuetudinário, esses costumes, a lei também ampara isso. Esse artigo 187, ele fala, eu falei até um pouco sobre isso na minha tese do mestrado, que é quando o credor fica, às vezes, inerte, porque ele se acha, né, dono ali da razão, e a sua inércia agrava algum prejuízo que ele estaria sofrendo, ou algo que poderia ter sido evitado se ele tivesse usado da boa-fé e se movimentado. Olha, eu recebi uma carta aqui ameaçando negativar meu nome, ou olha, eu recebi uma determinada notificação aqui do cartório dessa dívida de um imóvel que eu já vendi, não é? E aí ele faz o quê? Ele foi procurar aquela outra parte e ele avisou. Então, quando esse credor, de alguma forma, ele não exerce esse dever, né, enfim, social, ele também pode cometer ato ilícito pelo excesso dos seus direitos. Fica ligado, porque a gente trabalha com as duas coisas, né? Advogado tem que pensar o lado A, tem que pensar o lado B, tem que tentar pensar como juiz. E aí, advogado mais corretor, a gente fica olhando para aquela situação sempre com essa visão. E aí, você, colega corretor, sempre, né, que eu dou sempre esse conselho, procura ter sempre um outro colega advogado para ser seu parceiro, para trabalhar em conjunto, porque um vai estar ali agregando conhecimento junto com o outro. E aí, prosseguindo, o artigo 927 também do Código Civil, ele é um dos artigos assim, mais utilizados, porque ele vai fazer menção 86 e 187, novamente reforçando que qualquer pessoa que causar um dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, ou seja, deve fazer a reparação daquele dano dele. Aí ele bota assim, haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, ou seja, quis causar aquela situação ou não quis, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, um risco a outro. Então, esse tipo de responsabilização é o que a gente vai ver mais adiante, que é uma responsabilização que a gente fala objetiva, independente de culpa, ou a subjetiva, que aí depende de ser provada a culpa. Que é esse parêntesezinho aqui.
Porque quando a gente fala de responsabilidade civil, e aí a gente já entendeu que existe uma obrigação, que é o dever originário, o seu descumprimento gerou responsabilidade, e essa responsabilidade a gente pode dividi-la de duas formas. A gente pode pensar nela como subjetiva e pode pensar nela como objetiva. Na responsabilização subjetiva, isso depende muito da interpretação, do entendimento. E aí, enquanto profissionais, até que ponto espera-se que o corretor desempenhe uma conduta? Até que ponto espera-se que o colega corretor tenha cautelas em relação à celebração de um negócio jurídico? Isso também são questões subjetivas que, na prática, a gente vê muita situação, a gente se pergunta até que ponto o corretor tem que ir, se isso ali é a tarefa dele realmente, se aí já não era uma tarefa de outro tipo de profissional, como um advogado, por exemplo. Quem tem mais, né, de uma formação, no caso eu, o doutor Francisco, enfim, a gente acaba absorvendo uma responsabilidade um pouco maior por conta da formação profissional. Mas de uma forma ou de outra a gente está em todo no mesmo barco. Então, quando a gente fala em culpa, a gente tem que pensar na negligência, na imprudência e na imperícia. Esses termos, na prática, podem causar muitas situações. Por quê? O profissional, uma vez que ele é profissional, né, o exercício regular exige um curso técnico, ou a nível superior, ou a nível, né, de TTI, e a inscrição no seu órgão de classe. Então, presume-se que aquela pessoa, aquele profissional, ele mais ainda tem que agir com as cautelas. E a responsabilidade objetiva, ela independe de culpa. Quis ou não quis executar aquela determinada situação, mas gerou dano para a pessoa, houve uma omissão e gerou dano para a pessoa, ela vai estar inserida, muitas das vezes, nessa responsabilização objetiva. Então, recapitulando, houve uma obrigação, descumpriu sua obrigação, gerou um reflexo danoso, esse reflexo é responsabilidade civil e aí ela vai ser aferida, né, ao longo de uma determinada avaliação de um procedimento, de um processo. Mas vamos ficar ligados. Por quê? Quando a gente fala ainda do Código Civil, e aí eu chamei para fazer dessa forma com você, e botei bastante coisa técnica, porque aí você, colega, anota, depois você toma nota, você lê esses artigos, porque são coisas que você precisa ter conhecimento, né? Não sei há quanto tempo você está no mercado, mas é sempre bom a gente falar sobre isso, porque muitas das vezes a gente pode estar incorrendo em uma determinada situação que pode sim gerar um dano. Então, no artigo 722 ao 729, ele vai falar especificamente sobre a corretagem. E aí, no 722, eu vou falar dele até mais lá na frente, mas eu vou ler agora com vocês para a gente seguir nessa linha de raciocínio. Ele fala assim: pelo contrato de corretagem. Aí a gente vê que a lei diz o quê? Contratou, ou seja, ela já está dizendo que tem que ter uma forma, uma formalidade para ser celebrado, né, aquela parceria ali, cliente-corretor, ela já está dizendo a receitinha de bolo. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, ela não disse aqui física ou jurídica, uma pessoa não ligada a outra por conta de mandato, ou seja, uma procuração, de prestação de serviços, não está ligada por procuração, não está ligada por prestação de serviços, ou qualquer relação de dependência, ou seja, não tem dependência, são pessoas que trabalham com autonomia, obriga-se a obter para a segunda, ou seja, para o contratante, um ou mais negócios conforme as instruções recebidas. Mais à frente a gente vai ver sobre essa aplicação desse artigo. Mas o que a gente já olha aqui? Que essa pessoa, física ou jurídica, ela deve ter um contrato escrito,
não é propriamente uma procuração. E eu, enquanto corretora, também tenho procurações. Às vezes a gente pega uma procuração para poder ir junto ao município, fazer um levantamento de se existe algum débito naquele imóvel, né, na dívida ativa, enfim. Para a gente ter o cartório, resolver alguma determinada situação, ou nas companhias de fornecimento aí de serviços, que mesmo sendo de consumo, às vezes tem algum tipo de problema, e isso aí pode gerar uma retirada de um hidrômetro no imóvel, enfim, questões, né? A gente sempre procura fazer o levantamento. Então, a parte do contrato, eu sempre pego uma procuração para justamente me possibilitar fazer esses levantamentos. Sem prestação de serviço, sem procuração e sem dependência na sua forma de proceder, desde que ele haja conforme as instruções que ele recebeu. Então, nesse contrato, o imóvel, descrição do imóvel, características do imóvel, valor que você vai negociar aquele imóvel, se aceita oferta, se pode ser oferecido com oferta, porque muitas das vezes a pessoa não tem um valor e aquele imóvel também não é 100% legalizado, depende ali de uma finalização. Então, às vezes a proposta é um carro de entrada, é um outro tipo de bem, então tudo que você puder colocar especificado no contrato, como você vai agir, melhor para você. E aí, ainda nesse nicho 722, 729, que nós não vamos falar de todos, mas a gente leu o 722 e o 723, ele fala assim, agora o corretor é obrigado, o corretor, a pessoa, a executar a mediação com diligência e prudência. Lembra aquilo que a gente falou sobre a culpa da responsabilidade subjetiva? E a prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Ou seja, houve uma proposta, a proposta trocou, agora eu não tenho mais esse dinheiro, meu carro quebrou, precisei usar para consertar o carro, então eu vou ter que trocar essa proposta por essa, enfim. Tudo que envolver aquela negociação, e hoje a gente tem várias formas de contato. A gente se fala no WhatsApp por áudio, a gente se fala por telefone, a gente escreve no WhatsApp, a gente escreve no e-mail, a gente manda mensagem, a gente manda direct, e no final das contas, o que ficou valendo daquela negociação? O que eu sempre oriento, todo colega corretor, o escritório, meu pessoal, é o seguinte: houve uma ligação telefônica, ou foi por áudio de algum lugar, encontrou pessoas, às vezes, na rua, igual aqui em cidade pequena, vai lá no WhatsApp depois, nem que seja o WhatsApp. Conforme conversamos hoje, ontem, enfim, conforme conversamos, vou oferecer, né, aquele valor, aquele imóvel por tanto, ou vou cair aquela oferta por tanto, te informo depois mais tarde. Procura sempre ter isso por escrito, porque o que o artigo fala? Todas as informações. Isso é um pouco subjetivo, todos é muito amplo. Sobre o andamento. Aí o parágrafo único ele fala assim: sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência. Porque às vezes seu cliente é um investidor, ele quer comprar para revender, ele quer ter um lucro, e você sabe disso. Então a gente tem que ter todo isso documentado, porque no meio do caminho ele pode também mudar de ideia, mas você precisa, porque você é o profissional, ter isso tudo por escrito para a sua própria defesa, para a sua própria cautela. E aí, gente, quando a gente traz isso um pouco mais para a realidade, até do corretor mesmo, né, no nosso dia a dia, a gente tem que lembrar que a gente tem a resolução do COFES, ela é de 92, o Código Civil é de 2002, e a resolução ela é anterior, né, e a nossa legislação específica, 78. Mas elas se complementam na hora da sua aplicação. E aí o Código de Ética ele vai falar: o corretor de imóvel responde civil e penalmente por atos profissionais danosos ao cliente a que tenha dado causa por imperícia, imprudência, negligência ou infrações éticas. Responsabilidade subjetiva, nós vimos isso lá atrás. E mais à frente a gente vai ver um pouco mais detalhado sobre isso, porque toda vez que a gente fala de subjetividade, isso pode variar o que eu penso para o que você pensa. Então, isso aí precisa ser friamente analisado até que ponto houve realmente essas condutas capazes de gerar o dano. Percebe? Que quanto mais documentado você esteja,
mais fácil você conseguiria, numa eventual situação, apresentar a sua defesa, porque aí você documentou tudo. E o artigo 3º da 6.530, ele vai falar o seguinte: compete ao corretor de imóveis exercer a intermediação, veja que a gente fala sempre de intermediação, na compra, venda, permuta e locação de imóveis, podendo ainda opinar quanto à comercialização imobiliária. Então, enquanto corretores, nós podemos dar uma opinião sobre aquele valor, não é? Mas atestar de fato o valor para o corretor é sempre um pouco perigoso, não é? Porque se existe o perito, né, o avaliador mercadológico, enfim, para o corretor eu nunca recomendo muito que ele faça isso por escrito. Ele pode ir ao local e falar assim: olha, eu vejo aqui, né, pela vizinhança, pela localização, pelo histórico que você está me falando, que o valor X está dentro aí do mercado, é uma opinião, não é algo assim muito escrito. Então, no contrato, você pode botar que após visitar o imóvel, conversa entre as partes, chegou ao seu valor, né, aproximado de tanto para ser oferecido ao mercado, não podendo ser vendido, né, com valor abaixo de X, eu sempre boto uma margenzinha ali de negociação, ok? Então, sempre deixar isso escrito. E o parágrafo único: as atribuições constantes deste artigo poderão ser exercidas também por pessoas jurídicas inscritas nos termos desta lei. Ou seja, não basta só ser PJ, tem que ser uma PJ inscrita, regulamentada junto ao seu conselho de classe. Ela vai falar primeiro do corretor, né, da 6.530, depois ela vai falar da própria empresa mesmo de corretagem. Porque a gente também, quando a gente vai pensar em responsabilidade, a gente tem que pensar num CPF e um CNPJ. Como é que fica isso, né, na prática? E aí, gente, eu trouxe esse pedacinho aqui para vocês, porque é importante da gente falar o seguinte: embora tudo que a gente tenha falado até agora remonte à legislação específica sobre o corretor de imóveis, né, sobre a resolução do COFES, sobre a nossa legislação, sobre o Código Civil, tudo que a gente falou foi muito específico. Você concorda comigo? E quando a gente vai falar do Código de Defesa do consumidor aqui é toda aquela pessoa que utilizou de um produto ou serviço e que às vezes ela não está nem propriamente utilizando, ela está naquele local, ela é uma consumidora por equiparação, por algum motivo, né, que teria que ser analisado, enfim. Ela é desse tamanho. E aí, enquanto corretores, né, profissionais e até advogados também, a gente tem que pensar o seguinte: se eu acho que para mim é melhor aplicar o Código Civil, se eu acho que é melhor aplicar algum tipo de regramento do CDC, eu tenho que lembrar que existem benefícios e também muitas situações desagradáveis que para nós corretores seriam péssimas, porque o Código de Defesa do Consumidor ele é uma legislação altamente protetiva para aquele vulnerável que seria o consumidor. Então, todas as outras pessoas, quem está do outro lado, seriam os fornecedores. E aí, quando a gente pensa no artigo 14, que ele fala que o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa, lembra, negligência, imprudência e imperícia, que a gente viu lá atrás, dizendo que para responsabilizar a gente tinha que ser, né, tá enquadrado nisso no artigo 5º, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre os riscos e a fruição daquele negócio. Isso aqui, para a gente que é corretor, se você olhar lá no 5º, ele faz uma alusão aqui. Só que aqui eu estou numa legislação especial que vai trabalhar de um jeito. Aqui eu estou em outra, que vai favorecer predominantemente o consumidor, o contratante, enfim, aquele cliente, devido a todos esses princípios que eu norteio no CDC, né? O artigo 6º do CDC, ele fala assim, diversos benefícios, enfim, que o consumidor possui. Uma coisa que eu ressaltaria dentro do CDC, que seria interessante, se houver uma situação de responsabilização, seria a responsabilidade
pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. É o artigo 4º, é a exceção dentro do artigo 14. É o parágrafo 4º, que é a exceção dentro do artigo 14. Porque ali diz que aquele profissional liberal, prestador de serviços, enfim, aquele que não é uma empresa, ele vai ter que ser provada a sua culpa para que aí sim haja uma responsabilização. Vantagem de olhar para o CDC. E aí, aqui eu trago para vocês umas decisões do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que você vai ver ali que o processo ele é de 2016, mas as decisões são todas desse ano. E aí ele vai falar o seguinte, será que eu vou aplicar a lei, né, o Código de Ética, será que eu vou aplicar o Código Civil, a 6.530, o que ele vai aplicar, né, resolução do COFES? Vamos ver aqui. Aí eu resumir bastante para o que aquilo realmente interessa. Autores que objetivam o desfazimento da promessa de compra e venda firmada, ou seja, escrita, sentença de parcial procedência, ou seja, o juiz entendeu ao julgar aquele processo que os autores tinham uma razão parcial, não total. Negócio jurídico que foi intermediado pela terceira demandada. A terceira demandada é uma corretora de imóveis. Cláusula constante do instrumento, no sentido de que o imóvel se encontrava inteiramente livre e desembaraçado de todo e qualquer ônus judicial ou extrajudicial. Ou seja, então, dentro daquele documento constou essa cláusula. Rescisão do contrato em razão de ocultação de pendências pelos promitentes vendedores. Artigo 420 do Código Civil. O corretor, né, a quem incumbe realizar a intermediação com diligência e prudência, sob pena de responder por perdas e danos, que é aquele artigo 723 lá que nós vimos, né, lembra? 722 ao 729 do Código Civil, vai disciplinar a atividade também do corretor. E aí, sociedade empresária intermediadora que possui o dever de diligência acerca das condições, das características do imóvel, responsabilidade solidária da terceira ré, essa corretora respondeu de forma solidária, ou seja, não houve uma hierarquia, ela respondeu, porque o 420 fala sobre isso, ela respondeu juntinho ali com o vendedor, ok? Aí, aquela sentença que tinha sido parcial, só uma parte da responsabilização, ela foi agora modificada para ser reconhecida a responsabilidade solidária daquela corretora para restituição do valor que já tinha sido pago dentro daquele processo, porque o dever de diligência, segundo o entendimento desse desembargador, o doutor Sérgio Nogueira, não foi observado. Então, viu como pode, né? Uma coisa, às vezes, bem simples, mas as cautelas na hora de se escrever um documento, se você vai intermediar a elaboração daquele documento, ou se você vai escrever aquele documento, muito cuidado, ok? Porque aqui o imóvel estava livre e desembaraçado. Então, se você diz que está e você concorda e você assina, é uma responsabilização que você passa também a integrar nesse caso, porque aí os autores teriam sofrido algum prejuízo. Outra situação também do nosso Tribunal de Justiça. Por que eu trouxe isso para você? Porque a lei ela é escrita de um jeito e a interpretação da lei são esses julgados. É o que o tribunal vai entender na hora que ele vai interpretar a lei, porque a caneta poderosa é na mão de quem está interpretando a legislação. Então, eu não posso só te explicar aquele conceito. Tem que te dizer que existe também esse lado aqui que a gente tem que sempre ficar ligado. Processual civil, ação de anulação de negócio jurídico, combinado com indenização moral e material. Perdas e danos, gente, só para fazer um adendo, é aquilo que se deixou de oferir, por exemplo, com aquele negócio, né? Aquilo que se poderia lucrar com aquela situação. Olha, eu não tive só esse prejuízo do que eu gastei, eu acabei sofrendo mais isso aqui. Então, isso vai ser apurado num processo, mas seria mais ou menos assim. Cada situação, uma natureza jurídica, ou seja, uma origem jurídica a ser analisada. Discussão acerca da responsabilidade da corretora que intermediou o negócio. Porque, assim, gente, o direito de ação, ele é um direito subjetivo público, ou seja, qualquer pessoa pode entrar com ação. E aí,
Uma vez intimado, uma vez citado em um processo, o corretor ele precisa se defender. Não é? E há um custo para fazer essa defesa, para apresentar essa defesa. No final, ele pode não ser culpabilizado, mas ele houve uma contratação de um profissional, de um advogado, o tempo dele investido para a sua defesa, entende? Negócio jurídico celebrado entre as partes. Sentença de procedência, ou seja, essa aqui não foi nem parcial, essa aqui foi procedência, foi tudo. Condenando a apelante a restituir em dobro a quantia de R$ 15.000, aí apelo da corretora, que não procede. Relação de consumo que se desenvolve sobre, não sei se ali eu comi alguma coisa, pelo pleito protetivo do CDC, ou seja, sabe lá o artigo 722 do Código Civil, que nós lemos, que regula ali também a atividade do corretor, não foi aplicado. Foi aplicado o CDC aqui. Então, você precisa entender que, embora a gente tenha dispositivos específicos, nem sempre são eles que vão ser aplicados. E, na prática, aqui pode gerar um reflexo. Claro que numa questão criminal, numa questão administrativa ética, pode haver uma multa administrativa, numa determinada situação? Pode. Mas aqui, às vezes, o bolso dói mais. De onde se extraem direitos, né? Vamos voltar lá. Apelo da corretora que não procede, relação de consumo que se desenvolve sob, né, aquela proteção do CDC, de onde se extraem direitos e o de informação dada a vulnerabilidade insta que marca o consumidor, ou seja, está implícito dentro dos princípios do CDC essa vulnerabilidade. O próprio CDC já entendeu que o consumidor é vulnerável, porque é uma legislação protetiva, genérica no sentido de todo consumidor, mas tratando de uma figura específica, tudo de acordo com o artigo 6º, inciso 2 do CDC, que é onde você vai ver vários princípios do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, dotada de particular excepcionalidade, a ensejar a responsabilização do apelante segundo os termos do artigo 723 do Código Civil Brasileiro, e seu parágrafo único, devolução de forma simples do valor indevidamente descontado, vez que não comprovada a má-fé da corretora. Porque se fosse ainda entendido que houve uma má-fé, isso poderia ser devolvido em dobro. Porque o CDC fala isso sobre devolução em dobro. Outra situação, ação indenizatória por danos morais e materiais, tal, compra e venda, com intermediação da corretora réu. Onde? O autor, né, foi surpreendido com a existência de direito condominial, de débito condominial, ou seja, um débito com o condomínio. Sentença de procedência, ou seja, procedência tudo, que reconheceu a falha na prestação do serviço da imobiliária. Aqui da imobiliária, né? Então, a gente tem que ter sempre isso em mente. Se for olhar o CDC, coisa relacionada à falha da responsabilidade, da prestação de serviços. Você vai ver muito esse termo. Aplicabilidade do CDC ao caso concreto, ou seja, esquece o 722, esquece o 723, esquece o 5º lá do COFES, precedente do STJ, ou seja, a nossa Corte Superior ao próprio tribunal já pensa assim. Empresa corretora, empresa que é obrigada a executar a mediação com diligência e prudência, que o negócio ficou mais grave, né, gente? Assim, grave no sentido assim. Corretor pessoa física, corretor pessoa jurídica. Corretor pessoa física, eu sempre costumo falar isso, uma tese que ele pode utilizar defensiva em caso de uma aplicação do CDC é aquela excludente do parágrafo 4º do artigo 14. Mas, quando a gente vai falar de empresa CNPJ, a regra, né, adotada, como a gente viu, é de responsabilidade objetiva, ou seja, não quer saber se teve culpa, se não teve culpa, se foi negligente, se não foi negligente, já causou a conduta, já vai gerar o dano, prestando aos clientes todos os esclarecimentos. Então, quando eu presto esclarecimento por escrito, eu consigo com certeza, quase que com certeza, sair desse viés. E aí ele vai falar da inteligência do 723, mas aqui ele vai falar o seguinte, que esse contrato, ele contém uma cláusula, o professor Francisco já chegou ali, vou acelerar aqui, ele contém uma cláusula que prevê a dispensa de apresentação das certidões. Então, se você vai intermediar um negócio jurídico e aquele comprador, ele aceita dispensar aquela certidão, você coloca isso por escrito, porque ele assumiu a responsabilidade sobre aquele ato. Você só fez a intermediação, mas ele quis assim mesmo, para você estar tranquilo.
coloca por escrito toda vez e todas as certidões que você apresentou, que você prestou os esclarecimentos necessários, porque nesse caso foi isentado essa corretora de responsabilização, porque houve expresso no contrato isso. Então, se aquela parte assinou, aquela parte aceitou. Olha que bacana. Então, a gente vê que as cautelas ordinárias, as cautelas do dia a dia, escrever, né, eu costumo dizer que papel e caneta é barato. Realmente é barato. A gente esquece o poder desse papel dessa caneta. Aqui, pessoal, já cheguei no final, tá, professor? Mas o que eu queria te colocar? Que, embora a gente tenha artigos específicos, o tribunal vai aplicar o CDC, pelo menos na sua grande maioria, porque, como a gente viu, o próprio STJ, o próprio Superior Tribunal de Justiça, já vem aplicando o Código de Defesa do Consumidor, embora a gente tenha ali artigos, né, da lei ordinária sobre isso, ok? E aqui, gente, considerações finais, né? Claro, a gente não tem nem como, né? Nunca se pretende esgotar o tema, não tem como se esgotar, né, nenhum tipo de assunto, mas é mostrar para você o que é uma obrigação, para você entender o que é uma responsabilidade originária, o que seria uma responsabilidade civil e aonde você, corretor, se insere neste cenário, ok? Porque muitas das vezes é o CDC que pode ser. Não tem que agradecer. E aqui deixei um QR Code